Mas e os outros animais, como as aves e os peixes? Os sistemas são diferentes, mas nem tanto assim. Vejamos, as aves não apresentam dentes, então após elas bicarem o alimento, ele segue pelo esôfago e vai para o papo. Lá, os alimentos serão umedecidos, amolecidos e armazenados, tanto para a questão de consumo de grãos mais duros como o milho, e também para a alimentação de filhotes. Você já percebeu que os filhotes de passarinhos pedem comida para a mãe? Então, para alimentá-los, ela ao ingerir armazena no papo, então leva no ninho para regurgitar para os filhotes. Entendi. Mas por que existem aves com os bicos mais longos, como o beija-flor, e aves com os bicos mais curtos, como as galinhas? E por que elas não têm dente? Isso é devido à alimentação de cada ave. O beija-flor precisa de um bico longo e uma língua longa para conseguirem consumir o néctar. As galinhas nem tanto, pois consomem pequenos insetos e grãos. Na questão dos dentes, é uma adaptação para o voo, diminuindo o peso e assim facilitando. Mas e depois? Para onde o alimento vai? Ele segue para o proventrículo ou estômago químico. Nele, enzimas irão agir quebrando o alimento em partículas menores, para assim o organismo conseguir absorver as proteínas. Então segue para a moela. Ela vai ser um estômago mecânico. Existe devido à ausência de dentes. As paredes apresentam características grossas, justamente para a trituração, aumentando a superfície para a atuação das enzimas. Nela serão absorvidos lipídios, carboidratos e proteínas restantes. Então, seguirá para o intestino, para assim terminar a digestão com o auxílio das enzimas produzidas no pâncreas e a bile produzida no fígado. E assim o que sobrar será excretado junto com a urina pela cloaca. Mas e os peixes? Para isso, trouxe uma convidada especial, a professora Priscila, da Unesp. No mundo existe uma grande diversidade de peixes, onde eles são subdivididos em peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Com a evolução, os peixes criaram novas adaptações estruturais para a captura, a ingestão e a digestão dos alimentos. Por que ocorrem essas adaptações? Peixes evoluíram e tiveram adaptações para aumentar a superfície de contato do alimento com as enzimas digestivas e retardar um pouquinho esse trânsito de alimento ao longo do intestino do animal. Então, dentro dos peixes cartilaginosos, que podem ser os tubarões, as arraias, existe uma válvula em espiral, mais conhecida como tifilócole, no intestino desses peixes, onde nessa válvula o alimento passa. Porém, ele não passa reto, ele passa conforme as espirais dessa válvula. Já nos peixes ósseos, não existe uma válvula em espiral, e sim séculos no intestino, que funciona como uma luva onde nós colocamos a mão nessa estrutura. E bom, o tubo digestivo é completo. Então, como o alimento passa até ser digerido? Então, o alimento ele passa da boca, que geralmente está situada na extremidade anterior dos peixes, abaixo das narinas e paralela ao seu eixo longitudinal, adaptada para prender o alimento. Em algumas espécies de peixes, eles ingerem pelo fundo, onde a boca é frequentemente localizada ventralmente, como nos peixes cascudos. A seguida é levada até o estômago, da boca passa para a faringe e então para o esôfago. Em algumas espécies de peixes que são predadores, o esôfago ele é capaz de ter grande distensão para facilitar a passagem da presa para o estômago. Então chega no intestino, onde é feita efetivamente o processo digestivo e apresenta muitas variações quanto ao tamanho e a forma. Então temos as glândulas anexas, que varia de peixe para peixe. Em alguns temos o fígado, outros o pâncreas ou em alguns os dois. E a forma do fígado varia muito nas distintas espécies piscícolas. O pâncreas ele não é facilmente distinguido, porque o seu tecido ele se encontra distribuído de maneira difusa pela região portal. E o intestino ele é um tubo curto, sem diferenciação, podendo, em algumas espécies, apresentar estruturas em formas de franjas, que são os secos pilóricos, com função complementar à digestão e absorção intestinal, estando localizados na porção inicial do intestino, o piloro. Então, os secos pilóricos eles se localizam após o estômago, sendo evaginações da parede intestinal. Nos secos, quando eles estão presentes, porque depende da espécie, é quando ocorrem os verdadeiros processos digestórios, sendo que os segmentos anteriores, eles geralmente apenas recebem e transportam ou preparam material para digestão nos secos, que aumentam a habilidade digestiva do intestino.